este cantor no se ha muerto, apenas sí se ha dormido, otra vez lo han despertado los toros con sus mugidos. Yo siempre tengo desvelos, a mí siempre me va mal, yo solo tengo consuelos quando chega o carnaval. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. Castiga, tamborim! Perto de você, perto de você, perto de você, eu sou mais eu. Perto de você, perto de você, perto de você, eu sou mais eu. Tá aí, o músico, compositor e pesquisador Leandro Maia e o geógrafo, professor e folião Arthur Klasman. E a gente abriu o programa de hoje com estas coplas, que são quadrinhas, são estrofes, são versos populares, que são cantados no carnaval da pré-cordilheira, no carnaval da zona de Salta, Jujuy, aqui na Argentina, mas também de forma muito similar em toda a zona andina. Isso é a tradição andina. Pré-cordilheira já funciona culturalmente, identitariamente, como uma grande parte da cordilheira. Nada é mais esperado, nada é mais importante do que o carnaval para aqueles povos. Bom, não é muito diferente para nós, não é muito diferente para os uruguaios. Há não muito tempo tivemos aqui no Cantos do Sul da Terra uma boa mostra do candombe uruguaio, tão presente no carnaval de lá, enfim. E o carnaval com essa característica de coisa das pessoas, de coisa de domínio público, absolutamente democrática. Tá bem que existam os desfiles organizados, as instituições, mas esse carnaval brincado, festivo e absolutamente comunitário é o que se vê naquelas regiões. E é o que se volta a ver cada vez mais aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. Cada vez mais se retoma esta força comunitária popular do carnaval autogerido, do carnaval democrático. Vamos repetir essa palavra porque ela sempre é importante. Turucutá, Bloco da Laje. Todo mundo tem ouvido falar no trabalho desses caras e dessas moças, dessas minas, enfim. O carnaval de rua de Porto Alegre volta, inclusive em épocas que não são de carnaval, e está movimentando cada vez mais gente. Nós trouxemos aqui alguém para falar um pouco sobre isso, alguém que é importante nesta retomada, alguém que tem um ponto de vista que inclui toda a geografia da região, porque ele é geógrafo, professor de geografia. Arthur Klasman, que prazer te ter aqui. Que satisfação, mestre Demétrio, um prazer voltar aqui representando o Turucutá, voltar a essa casa querida que é a TVE para nós. Turucutá é uma coisa que fica no ouvido, né? É uma frase percussiva, né? Turucutá, é isso? Como é que é o negócio? Isso aí, o nome surgiu justamente em função de um instrumento que muito presente nessa latinidade toda que tu gosta, que nós gostamos, né? Turucutá é uma repicada da baqueta ali na pele, no caso do repique, né? Um instrumento utilizado nesses sambas enredos, no carnaval brasileiro. Então, o Turucutá é uma onomatopeia mesmo. Foi um amigo colombiano que estava lá nas origens da Turucutá que sugeriu esse nome. Ótimo nome. Eu me lembro sempre daquele samba enredo, né? Como é que era? Bumbum paticumbum pro gurundum, né? E o cara pega toda a frase, é uma aula de música, uma aula de percussão. E Turucutá, a gente sente também essa batida. E eu ia te provocar, não é uma provocação no melhor sentido, porque essa batida, essa frase também lembra candombe. Né? E talvez lembre candombe a mim antes de lembrar o samba, né? Esse breakzinho do turututum. Certamente, né? Tá presente lá no repique do candombe também, né? E agora, como tu comentou, o candombe crescendo em Porto Alegre, o pessoal tendo cada vez mais acesso a essa expressão cultural fantástica, né? Então, também tá presente ali, né? Quando a gente fala isso de retomada do carnaval de rua,
puxa, eu sou de 66, tenho lembranças mais consistentes dos anos 70, né? Antes disso não dá para chutar muita coisa. Mas eu me lembro, claro, sendo da Cidade Baixa, a ilhota recém se transfigurando naquela época, eu me lembro do que era uma muamba da Santana, que coisa importante que era aquilo, mas me lembro também da história, como se dizia, com o linguajar mais antigo dos tios-avós, da avó, né? Os mascarados na rua e tal. E, de fato, a gente viu isso desaparecer. A gente viu isso desaparecer, essa coisa mais espontânea. Enquanto isso, lá em 1903, né? Lá em 1915, sei lá, o meu avô, que nasceu em 1903, participava do Bloco dos Tigres. Um alemão que tocava violino no Bloco dos Tigres. Como é que se perderam essas coisas e como é que se estão retomando? É interessante. Em 1903 nasceu muita coisa importante, né? Nasceu o Grêmio também. Também acho. Pois é, essas formas de expressão, né, populares, né, que são parte fundamental da nossa cultura, que devem estar presentes e se manifestando de forma espontânea, de forma orgânica, elas oscilam. Em alguns momentos da história são mais periferizadas, né, e aí retomam como forma de resistência, e como tu comentou, né, deu uma desaparecida nesse Carnaval de Rua de Porto Alegre. O Carnaval das quadras de escola de samba sofreu um processo de periferização, foi lá para o Porto Seco, né, trouxe algumas vantagens, mas trouxe também muitos prejuízos, né, afastou das comunidades o Carnaval. E o Carnaval de Rua, esse que outrora esteve presente nos centros mesmo e ao acesso de todo mundo, antes escanteado, volta então a ocupar as ruas e a turucutar, junto com blocos como Maria do Bairro, um pouquinho depois o Bloco da Laje também, né, fortalecem esse movimento de retomada do Carnaval de Rua, popular, democrático, né, e ocupando os espaços públicos de forma saudável e alegre, né. Mas isso não tem nada de competição ou de alguma forma de atrito, né, de fricção com aquele carnaval desfile, com aquele carnaval escolas oficial, para que as pessoas não fiquem pensando, puxa, em Porto Alegre vou ter que ir num carnaval ou no outro, porque os caras são tribos diferentes, é assim? Não. Não, nada competitivo, é cooperativo, a gente tenta fazer com que seja ainda mais cooperativo. A Turucutá, por exemplo, ensaia numa quadra de escola de samba, da Imperadores do Samba, nosso grande parceiro, né, nos acolhe com maior amor, e a gente está lá com o maior prazer, né, ensaiando lá na quadra, fazendo parcerias, fazendo shows com a Imperadores. A Turucutá também já visitou lá o Estado Maior da Restinga, já esteve em outras escolas mais periféricas, que não essas grandes, aí, como Bambas, Restinga e Imperadores. Então a gente busca justamente aproximar esses dois carnavais, né? Eles não competem, mas acho que poderiam cooperar mais, assim, né? A gente busca essa aproximação, porque de certa forma o público que frequenta o carnaval de quadra, né, das escolas de samba, acaba sendo diferente desse público que tem frequentado o Carnaval de Rua de Porto Alegre, né? Então, a Turucutá, por exemplo, tenta ser um meio de campo entre a quadra entre a escola de samba e o bloco de carnaval, né? Pois é, isso é uma coisa que realmente se percebe. Te ouvindo falar, recordei disso, assim. Talvez tenha uma feição. Não sei se estou falando em uma coisa regionalizada dentro da cidade, uma questão territorial, estou falando com o geógrafo, né? Tem uma feição mais de classe média hoje nesse carnaval de rua, né? Ele fica como um carnaval alternativo, mas também nisso ele não quer nenhuma fricção com o carnaval mais popular, evidentemente, né? Com certeza. É um processo histórico, né? As comunidades são mais vinculadas a essas escolas de samba e, no fim das contas, uma classe um pouco mais, uma classe média, uma classe, enfim, todas as camadas, né, desse espectro aí, dessas classes sociais, podem frequentar os blocos, né, e esse carnaval de rua. Mas a gente percebe, assim, né, uma diferença desse público que frequenta um carnaval e frequenta outro, né. Por parte de quem organiza ali, tem vários integrantes dos blocos de carnaval que tocam em escolas de samba e vice-versa, né, integrantes das escolas de samba que estão lá há muitos anos, agora também têm frequentado os blocos de carnaval, porque no fim das contas o objetivo dos dois é muito semelhante, né? É levar
cultura, né, é expor os seus sentimentos, as suas aflições, o seu espaço, né, como tu comentou, a questão geográfica é bem presente nisso, né, a questão territorial, tudo perpassa, né, por esses carnavais, né. Pois é, e musicalmente, porque eu sei que tu és músico, fazes vários dos instrumentos, né, executas vários dos instrumentos, acaba saindo uma sonoridade diferente do samba de escola, do samba de desfile. Eu imagino que no carnaval de rua vão rolar mais, vai se resgatar alguma coisa das marchinhas e tal, como a gente sempre vê, mas na hora de fazer samba, é o mesmo samba, tem um molho diferente, tem uma cozinha diferente? Acho que para quem é mais sensível a essa sonoridade, sim, né? Pode captar essas diferenças no resultado sonoro. As escolas de samba ensaiam exaustivamente, assim, né? Para que aquele samba enredo daquele ano saia perfeito, né? Então, eles são muito criteriosos no sentido rítmico, fazem esse trabalho com excelência, até porque eles estão participando de um concurso. Os blocos de carnaval não têm essa obrigação, essa responsabilidade com a execução nota 10, né, dos jurados. Os blocos de carnaval acabam sendo mais espontâneos, assim, então oscilações rítmicas, né, um errinho aqui, um errinho ali, passam, né, pelos blocos de carnaval de forma mais, justamente por ser mais orgânico, né, então acaba se percebendo uma diferença, né, e também uma diversidade rítmica, né, a Turucutá, por exemplo, trabalha com vários ritmos, como o ijexá, o jongo, o funk, né, para muito além do samba. Né? Um candombezinho de vez em quando? Candombezinho, tem um colega nosso, o Martin, vai estar assistindo aí. O Martin é louco para colocar o candombe na Turucutá e a gente ainda não conseguiu. Tá? Mas então a gente tem um pouco mais de liberdade nos blocos de carnaval, liberdade no sentido bom, né? Liberdade no sentido rítmico da coisa, porque as escolas de samba têm que manter aquela... Claro, não tem aquela característica de concursar, né? Exato, exato. E eles têm outras formas de expressão também que os blocos de carnaval não têm, né? Então são linguagens diferentes, né? Mas com objetivos parecidos, no fim das contas. Eu te dei uma picaneadazinha com essa história do candombe, porque uma amiga muito querida que falou de ti, do teu trabalho na Turucutá, para mim, amiga comum, ela falou, pô, o cara, na sua aula, no seu trabalho com a geografia, não abre mão da imagem do mapa do Torres Garcia, que, afinal de contas, é aquela América que alguns dizem que está invertida só porque eles querem, né? A América na sua posição real e de sempre, e que é nosso símbolo no canto sul da terra, né? Como é que é essa história, assim, tu pensar na cultura popular, no carnaval, no teu trabalho, na Turucutá, pensando nessa grande aldeia, como a gente costuma tratar, todo esse corte sul do continente aqui? Salve Torres Garcia, né? Nuestro norte es el sur, né? Assim é. Essa é a ideia. Então, isso é também um símbolo da geografia da URGS, a gente brinca com isso lá, né? O pessoal faz tatuagem desse mapa supostamente invertido, mas é isso, não tem em cima ou embaixo num globo que está soltinho lá no universo, né? Na minha pesquisa, hoje eu estou mestrando na geografia da URGS, eu pesquiso justamente uma relação entre música e geografia. A minha ideia é de que a geografia, a música e outras expressões artísticas, mas eu foco mais na música, a música reflete o espaço geográfico. Então, à medida que o espaço geográfico se altera, isso vai ter um reflexo na música, né? Em que momento lá surge a Tchê Music? Isso é uma mudança territorial, sobretudo, né? O sertanejo universitário, não mais o sertanejo raiz. Então, tudo é reflexo do espaço, né? Isso vale numa escala porto-alegrense aqui, ou estadual, ou nacional, né? A música sempre reflete essas questões geográficas, né? E que envolvem sempre disputas também, né? Sempre, sempre, né? O território é espaço de poder, né? Então, tudo é conflituoso, tudo é resultado das relações sociais, culturais, econômicas, né? Então, tá tudo junto, né? Geografia e música, e por isso que eu me identifico com as duas áreas, né? Vamos aproveitar esse papo sempre integrador, que a gente procura ter aqui, mas que o Arthur trouxe de uma maneira tão clara, né? Eu pensei em mostrar aqui hoje, para ti, para todo mundo, uma música de carnaval, mas que é uma música de carnaval, claro, diferente da sonoridade a qual a gente está acostumado aqui.
a música de carnaval de uma determinada região da Argentina, que tem a ver com aquela tradição andina, mas para isso eu quero apresentar uma parceria que eu trouxe aqui hoje. Vocês já estão vendo a parceria aqui. Eu vou até dar nome, por enquanto vai se chamar, depois a gente vê, vamos pensar no nome juntos, Purjay. Purjay é o duende do carnaval. Não há carnaval na região andina, não há carnaval no noroeste argentino e em muitos países sem o manjericão. O manjericão tem um papel mágico, mesmo ele não sendo uma planta nativa, olha o território aí. O manjericão veio dos árabes, né? Alfavaca, alvaca, em espanhol se chama tradicionalmente alvaca. Eu quis trazer exatamente a que eles usam, essa variedade aqui, esse folhudo grandalhão, gorducho, que aqui a gente identifica mais como italiano, chama de basílico, não sei o quê. É isso que vocês vão ver num carnaval, que é uma maravilha, é uma anarquia maravilhosa, uma coisa libertária até não poder mais. Os caras fazem muita festa nessas regiões, com a alvaca na orelha, atrás da orelha, nos instrumentos. E, puxa, vamos fazer um carnaval. Também eles gostam de jogar farinha um no outro, né? E de se enfarinhar todos. Aqui eu achei demais, achei que a produção ia me mandar varrer a casa depois se eu trouxesse farinha, mas pelo menos o manjericão nós vamos ter. E eu vou mostrar uma tchaja. Tchaja é um ritmo muito típico dessas regiões e desse tipo de carnaval. Mas vamos fazer a caráter, vamos fazer como deve ser. Vai um atrás da orelha aqui. Vocês estão em casa escutando o cheirinho, né? O cheirinho é maravilhoso. É manjericão, mas é manjericão exagerado, assim. Agora nós estamos a puro carnaval da província de La Rioja. Este canto es de mi tierra, es mi ramito de albahaca, una ofrenda secular de mis hermanos riojanos, que con el polvo del trigo y el calor del vidaliar saldrán a buscar la chaya y a sus penas remontar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelva yo al pago, entonces juntito la hemos de cantar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Les digo que esos fuegos te han de querer apagar. Si les digo que esos fuegos te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente la ollita calentará. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar. La 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 la. Al camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo al garrobo le da. Y me hace llorar la caja al verme tan lejos la vidalita. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a llevar.
es todo lo que me queda pa'l resto del carnaval. Pa' cuando vuelva yo al pago, entonces juntitos la hemos de cantar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Assim é um carnaval riojano, com alvaca e tudo. Tem o seu turucutá aqui também, né? Coisa linda. Tem um golpezinho aqui, típico da charja riojana. Arthur, fala sobre a instituição, chamemos assim. Não sei se tu gosta dessa palavra, ficou meio careta o negócio, mas o turucutá lecionando, recebendo gente, para as pessoas saberem, procurarem, como é que funciona isso? A Turucutá está aí fazendo 15 anos agora, em 2023, né? 15 anos não é pouca coisa. E ela é composta por 3 braços, né? Nós temos uma oficina de percussão e de cordas. Então nós temos ali anualmente 100 e poucos alunos, então quem quiser fazer parte, em março, abril ali, em março já abre as inscrições para em abril iniciarmos as aulas, né? Só nos procurar nas redes. Outro braço da Turucutá é o bloco de rua, e nós vamos colocar o bloco na rua agora com a ajuda dos nossos espectadores, outra palavra que não fica bem nesse contexto, mas dos nossos foliões aí que vão participar, contribuindo comprando rifas, e tem uma série de prêmios aí, essas rifas bem legais também lá nas nossas redes, podem conferir. Dia 11 de março a gente coloca o bloco na rua, o aniversário da Turucutá de 15 anos é no dia 17 de março, né? Por isso a gente faz lá em março o nosso arrastão, como a gente chama. E o terceiro braço da Turucutá é um grupo show que faz shows por aí o ano inteiro, faz carnaval o ano inteiro, com toda essa diversidade rítmica, com todas essas linguagens com as quais a gente trabalha. Dia 21, por exemplo, de fevereiro, agora estaremos lá no 4º Distrito fazendo show, no Fuga Bar. Então, quem quiser também conferir esse trabalho, fica à vontade. E com essa pegada comunitária, democrática, popular, como tu deixaste bem claro aqui. Arthur Klasman, muito obrigado. Eu que agradeço, mestre. Sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Se tu quiseres enviar uma mensagem para a gente, o nosso WhatsApp é 51985946167. E não esqueçam também que nossos programas todos vão para o canal da TVE no YouTube, caso queiram rever algum, ou tenham perdido, enfim, é perdoável. É para isso que está o YouTube. Vão lá e curtam. Vamos fazer o nosso intervalinho de sempre, a gente já retorna. Vamos para aquele nosso momento de todos os domingos, que é o momento de cevar a palavra. Brasil, Rio de Janeiro, queimadas de verão, e ao longe, do tição do Corcovado, a fumarada das nuvens pelo céu. Carnaval. Minha frieza de paulista, policiamentos interiores, temores da exceção, e o excesso goitacá pardo selvagem, um negro, 2 brancos, 3 mulatos, despudores. O animal desembesta aos botes pinotes desengonços no heroísmo do prazer sem máscaras, supremo, natural. Tremi de frio nos meus preconceitos eruditos. Ris? Todos riem.
o corpo gordo que nem matrona rebolando embolado nas saias baianas, braço de fora, pelanca pulando no espaço e no decote cabeludo cascavéis sacoteando, desritimando a forçura dos músculos viris. Fantasiou-se de baiana, a Bahia boa terra. Está feliz, entoa à toa a toada safada, e no escuro da boca banguela palmas, pandeiros, aí baiana, baiana do coração, serpentinas que saltam dos altos em monóculos curiosos, este cachorro espavorido. Bueno, gente, um carnaval com um Cusco espavorido. A gente já vinha na nossa conversa com o Arthur, no assunto de carnaval, no domingo de carnaval. E eu fiquei pensando, puxa, o carnaval nessa sua feição mais popular, mais comunitária de rua, tem os Cuscos, né? Tem os Cuscos, que lá naquela região da cordilheira de que eu falava antes, se chama Carti. E aqui no Rio Grande do Sul, com muitíssima frequência, sobretudo se ele for pequenininho, a gente chama ele de Guaipeca. Pois é, Guaipeca está soando no ouvido da gente ultimamente, está soando por causa de um trabalho, do impacto de um trabalho, de um discurso, de uma proposta, que é a desse cara que está aqui conosco, para a nossa sorte, Leandro Maia. Muito obrigado. Eu que agradeço, que maravilha. É uma honra seguir esse poema do Mário de Andrade, esse Guaipeca, Cusco, Jaguara. Na América Central o pessoal chama de Saguate, com Z. Olha que interessante, né? Saguate, Guaipeca. Então, tá aí, é um pouco essa é a proposta do próximo trabalho, um single que está na rua, que é a primeira faixa do meu disco, de 12 músicas, e um disco que eu estou fazendo uma super campanha para fazer em vinil, em bolachão, em LP, a moda antiga. Que vai ficar lindo, né? Então, algumas pessoas têm feito de novo o trabalho em vinil, é muito legal. E um trabalho com, é uma impressão minha, não sei se vocês vão concordar comigo, um trabalho com mais conceito, mais discurso, ele cabe bem no formato tradicional e antigo do bolachão. Leandro, o pessoal conhece o teu trabalho de músico, de intérprete, de instrumentista, enfim. O que talvez nem tanta gente saiba é do teu trânsito acadêmico, do teu trânsito de pesquisador, das coisas que tu fizeste aqui e fora, da tua docência e tal. A primeira coisa que me ocorre perguntar é o seguinte: o Guaipeca tem que entrar no currículo Lattes, né? Eu acho que ele é adequado para isso. Acho que sim, tem tudo a ver com o currículo Lattes. Mas fala um pouco desse currículo Lattes, das coisas que tu fizeste sobre a música, sim, mas como acadêmico, como pesquisador. E tem a ver como pesquisador, porque tu sabe que quando a gente está fazendo doutorado, estudando, uma das coisas que a gente sente é a tal da síndrome do impostor. Né? E a síndrome do impostor é uma espécie de complexo de vira-lata, né? Do tipo, acho que eu não devia estar aqui, não. E aí tu imagina, tu tá no exterior, né? Eu fui fazer o meu doutorado na Inglaterra, não porque eu achasse que tinha que ser, mas porque não tinha como estudar o que eu queria estudar, que eram processos criativos da canção popular no Brasil, da maneira como eu acho que tem que estudar dentro de uma área chamada música popular, Então isso era muito recente. Então eu tive que sair e tive que latir em outras línguas, né? E então o engraçado foi o seguinte: logo quando eu fui preencher o formulário de admissão lá para o doutorado, a ficha de inscrição na Inglaterra, né? Então tu tinha que marcar ali um X em algum enquadramento racial, né? Aqui no IBGE do Brasil, eu tenho uma tez de pele branca, sou filho de um cara meio bugre e tal, mas com de todas as matrizes africanas, italianas, mas aqui a minha tez é branca, eu botaria branco, né? Lá não, lá era assim, era branco britânico, branco europeu, asiático do Japão, africano britânico, asiático britânico, paquistanês, asiático-paquistanês, asiático-indiano, asiático-chinês, africano do Zimbábue, africano, tu entendeu? E aí daí eu não chegava na minha lista. E aí eu tive que entrar no Outros, e no Outros eu escrevi latino-americano.
né? E ali está aqui o meu preenchimento de formulário, né? Então, começa por aí. E não foi uma vez só na admissão, quando eu fui matricular meu filho em escola. Então, eu nunca me enquadrava. Por quê? Porque o branco brasileiro, latino-americano, pode até pensar que é branco. Sem dúvida, goza dos privilégios da branquitude. Mas, lá fora, não. Lá fora é hermano latino-americano, às vezes é cucaracha, às vezes é sudaca, né? Então, enfim, então eu fui me dando conta dessa questão da identidade do guaipeca já aí. Mas né? como impressiona essa quantidade de categorizações, porque parecem aquelas milongas antigas sobre pelagens, né? Pelagens de cavalo que são intermináveis. Isso. Quanto mais pelagens, mais erudito o cara é. Nós aqui, que temos todas as pelagens, não fazemos todas essas gavetinhas, né? E os caras lá fazem. Cara, tinha irlandês na lista, sabe? Para mim, irlandês e inglês é a mesma coisa, entendeu? Não tinha altas distinções, assim, né? Então eu passei a celebrar, identificar esse guaipeca, esse cachorro vira-lata, que é também um ato de descolonizar, é um ato de se colocar, né? Eu me sinto em vantagem sendo guaipeca, então eu não tenho o complexo de vira-lata, eu tenho o orgulho do vira-latino, então é o vira-latino. Então, a vira-latinidade, a vira-latinice que aparece nos teus textos de divulgação de todo esse movimento que tu está fazendo, é uma coisa genial, uma coisa muito bonita. Eu me interessei, eu me inquietei pelo Eduardo Gianetti, que é um cara que tem uma origem de economista, mas que está virando um pensador brasileiro de uma maneira mais ampla, mais geral, porque está todo mundo falando muito nesse papo de complexo de vira-lata, por causa de algumas situações que parecem um pouco de retrocesso que o Brasil tem vivido. Então voltou essa coisa, onde é que fica a nossa autoestima, a nossa autoimagem? E aí pega esse conceito do Nelson lá, genial, não sei o quê, mas o cara começou falando isso por causa de futebol, por causa de outras coisas. E o Gianetti resgatou de um jeitão bem Gilberto Freire, aquele negócio de nós somos essa misturada eu estou fazendo uma redução terrível aqui, mas essa misturada nos permite a criação, a originalidade, o genial, o futuro. A transgressão. Uma coisa muito otimista com relação à nossa condição de guaipecas, né? E é muito legal tu contar que isso teve quase como uma certidão de nascimento nesse momento de comparação, de estranhamento recíproco, né? E de se achar latino-americano, né? E não só por reivindicar e ter a consciência disso, mas ver como os outros lhe olham, né? E o mais louco, naquele contexto, não ter isso. Não ter, assim, não tinha Latinoamérica naquela lista com mais de 40, né? Que coisa doida, né? Então era um mundo maluco aquele lá. Eu agora que não resisti e falei em currículo Lattes, porque tu sabe que o pessoal do trocadilho, do jogo de palavra, é meio compulsivo, né? Eu vou te dizer também que tudo isso envolve uma relação custo-benefício, né? O chamado custo-benefício. Mas, bom, aí já virou bobagem. O que eu queria mesmo é que tu mostrasses o guaipeca. Apesar de que talvez não seja o formato com que tu estás lançando e tal, mas para o pessoal começar a ouvir o som dessa criatura. Não, o formato é bem esse. A diferença é que na gravação tem bateria, né? E porque ele tem um lance punk rock, mas ele o guaipeca, ele é esse disco de voz e violão. É o disco onde eu faço mais voz e violão. Produzido pelo Luciano Mello. Tu tá falando dos trocadilhos e tal, né? O meu grande guaipeca homenageado desse disco é o Barão de Tararé, né? O mestre dos trocadilhos. Quando ele estava sendo levado preso para a ilha, né? Daqui né? Das ilhas da prisão e tal, o cara estava no barco, né? Meio tristonho, e aí o cara do barco, que era um guarda, mas que tinha carinho por ele, de certa forma, disse assim, então, fala aí, né, Barão, qual é, né? Aparício Torelli, não sei se ele já era barão, né? Fala aí um trocadilho pra gente. Daí ele... Não, agora eu sou só um troca de ilhas. Não, o cara sempre largou essa. Puxa, mesmo na prisão, mesmo na prisão. Tá aqui o guaipeca.
E tu sabe que a primeira vez eu toquei essa música no Teatro Rival, e claro que as pessoas não sabiam o que era guaipeca, né? Do Tupi-Guarani, muito gauchesco, né? É assim, o guaipeca nunca foge de casa, o guaipeca tem a casa na rua, o guaipeca não precisa de nada, o guaipeca nunca foge da luta e vê o tumulto ao redor, e uivar pra lua. Se o guaipeca não pega pra capar, o guaipeca então encara e se arrisca. Mas guaipeca não tolera general, não. O guaipeca nunca se alista e vê o tumulto ao redor, e uivar pra lua. Quando o mundo anda esquisito assim, careta, feio e mal, eu penso logo num guaipeca olhando à toa marginal. Essa gente muito chata olhando ingrata pro jornal. Eu não entendo de onde vem todo esse ódio mortal, essa doença humana insana de ter medo de tudo, essa doença humana insana de ter raiva de tudo, essa doença humana insana de ter preço pra tudo, essa doença humana insana tosca e ocidental. É o guaipeca sabido no sol, entende da vida real, e vendo o tumulto ao redor, uivar pra lua. Se foi o quadrado semiótico, se foi o rizoma, agora é pão, pão, queijo, queijo, olho por olho, dente por dente. Em tempos de face e racismo é preciso ser binário, necessário. Ser do contra, ser anti é necessário. Não basta não ser racista, não basta não ser fascista, é preciso tomar o lado contrário. Não basta não ser fascista, não basta não ser racista, machista, é preciso tomar o lado contrário. É negritudes contra branquitude, é negritudes contra branquitude, é negritudes contra branquitude, é negritudes contra branquitude. O guaipeca sabido no sol, entende da vida real, e vendo o tumulto ao redor, uivar pra lua. O guaipeca não é de se entregar, nem vai deixar cair a peteca. O guaipeca sabe a hora de atacar. O guaipeca, o guaipeca, o guaipeca me representa. Valeu. Para vocês terem uma ideia do que pode ser o impacto de uma música na gente que lida com música, eu não tenho a mais remota noção de como é que se toca a bateria e fiquei com vontade de tocar bateria nessa música, quando tu disse que tu tinha feito ela, assim como poderia ser só
tu e um baixo, né? Sairia um troço também do outro mundo. Tu tem uma exuberância, um despejo de boa música que é conhecido de todo mundo. Mas tu lembra quando a gente se conheceu, o que tu vinha divulgando há vários anos, eu na rádio. Tu nunca sairás do palavreio, né? Tu é um cara muito da composição de letra, né? Do jogo com a palavra, como a gente estava fazendo aqui, seja na brincadeira ou não, né? Não é muito comum que essas duas coisas andem juntas, né? Como é que funcionou isso no teu trabalho em geral, mas no teu trabalho de pesquisa, nessa história de Europa, nessa história de docência, né? Quem é que foi? Foi o cara da literatura? Foi o cara da música? É a mesma coisa? Explica aí. Que legal. Tu sabe, falando a letra fala dessa coisa tosca e ocidental, né? Entre as coisas toscas e ocidentais que a gente aprendeu e herdou como cultura, está a fragmentação. Né? Por exemplo, assim, ou é música, ou é letra, ou é dança, ou é discurso, não tem essa, cara, né? A gente é tudo. E eu acho que Guaipec é legal por causa disso também, porque não tem fronteira. O Guaipec, ele entra em tudo que é lugar. Então, nesse sentido, eu entendo, né, não só entendo, mas assim, a pesquisa também, a gente sabe, por exemplo, que a palavra lírica que se aplica para a poesia, ela é um instrumento musical, vem da lira, né? Então, essa separação entre linguagem, poesia e música, ela é uma separação recente. Né? Por exemplo, a Ilíada, né? a Odisseia, o que se sabe hoje é que eram cantos e procedimentos formulaicos, inclusive compostos por várias pessoas, talvez não só por Homero, né? Enfim, o que eu vejo é que o nosso pensamento ele é estruturado através de esquemas também, assim como a gente tem uma gramática verbal, a gente tem as nossas gramáticas e coleções rítmicas e harmônicas, a gente pensa através do ritmo, né? Então, assim, é que nem o rap, né? Ou a milonga, né? Tu tem aquela base e aquela estrutura musical possibilita um discurso. E isso é muito louco, né? E aí tem uma coisa que a gente pode tentar aportar um grãozinho ali no que o Gianetti está pensando, nesse otimismo com relação a como nós somos aqui na nossa região. Porque a não fragmentação, a não divisão e rotulamento com plaquinhas de tudo isso, está mais próxima de nós. Está mais próxima de nós por causa do indígena, por causa da diáspora africana. Muita gente que não faz essa separação vive em nós e não tem que ir buscar há milênios isso. Vivia ontem em nós, né? E vive, está aí. Isso é muito interessante. Aquela história, tu faz, isso aí é música ou religião? Tu pode perguntar para uma cultura, né? Tu pode perguntar, mas ali então tu está fazendo música e aqui tu está fazendo o quê? Não, está tudo junto, entendeu? Está tudo junto. E essa deve ter sido uma fricção muito legal lá nas Europas, né? Eu estava pensando, essa não é só uma brincadeira de trocadilho, eu estava pensando numa coisa... daquela frase que se repetia há tantos séculos na Europa de que não havia pecado ao sul do Equador. Os caras diziam isso até em latim. Né? Tem até essa frase em latim, não me façam dizer essa frase em latim. Não existe pecado ao sul do Equador. Estamos em pleno carnaval. Carnaval tal como nós o significamos. Aliás, os dois de raminho de alvaca na orelha, né? Continuamos aqui celebrando a moda andina, o carnaval, os dois com ramo de manjericão na orelha. Eu fiquei pensando nesse pecado, num guaipecar e num guaipecado também, sabe? No momento que comecei a tomar pedra do que tu estava fazendo, né? Tem uma coisa pecaminosa na tua ideia, em geral, não tem? Tem. E assim, pensando no disco, ele é muito nudes, sabe? E para mim é novo isso, né? Eu sempre tentei ser mais comedido, nunca falei muito de mim nas obras. Não, agora eu assumo como o meu avatar, o meu arquétipo, um jeito de ser meu, que é o guaipeca, assim, né? Então, nesse sentido, tem uma exposição, tem um pecar, e um pecar em várias coisas. O disco fala sobre masculinidade tóxica, fala de humor, amor e política,
o disco, então eu mencionei o Barão de Tararé, por exemplo, eu promovi o Barão de Tararé a santo na canção, né? E ele vai lá e Justo. toma um mate com o Papa, sabe? Justo, Aporelli, São Ah, Aporelli, sim. gostei. Tá, eu tinha falado em palavreio, mas eu sei que sempre é o público que vai saber dizer isso e não o artista. Mas será que quem for ouvir o Guaipeca vai sentir uma ruptura, uma dificuldade, um estranhamento se fosse um grande fã do Suíte? Do Suíte Maria Bonita? Aham. Acho que não, sabe? Espero que não, espero que não. Tá, mas tem algumas ousadias ali, porque tem outros encontros também, né? Eu tô mais solitário, de certa forma, nesse disco, mas não exatamente. Eu tive um produtor maravilhoso que é o Luciano Melo. E o Luciano é um cara da praia da música eletrônica, por exemplo, né? Não que eu tenha feito música eletrônica, mas a gente chegou, ele conseguiu me tirar do meu lugar comum de voz e violão. E aí teve essa música do Barão de Tararé, por exemplo, era uma música que eu compus roubando um tema do Villa-Lobos, por exemplo, um prelúdio. Então eu sempre tive muito orgulho de tocar aquele violão do Villa-Lobos, como eu uso numa milonga lá do Palavreio, da Boitatá. Eu roubei do Villa-Lobos uns trechos lá e fiz a milonga, que nem o Paul McCartney disse lá que roubou do Bach para fazer o Bird, né? O Blackbird, sei lá. Então a gente rouba. E aí o que aconteceu? Aí o Luciano falou, roubou o violão de mim. Não, cara, experimenta fazer só baixo e voz. E a gente gravou ao vivo com o Negrinho Martins, um músico muito conhecido no nativismo, mas também um guaipeca que toca contrabaixo, toca choro, toca todos os tipos de música, né? Mas muito consagrado também pelo nativismo. Aí o Negrinho Martins só contrabaixo e voz, a gente faz esse tema. Então tem coisas diferentes, sim, em termos de ousadias. Eu falo coisas mais diretas politicamente, por exemplo, né? Como o caso do Guaipeca aqui, né? Então, acho que algum estranhamento, espero que exista. Mas, pelo que tu está falando, já teve briga de cachorro grande nesse Guaipeca aí, né? Tem algumas feras também junto contigo. O que mais que tu poderias nos mostrar aí? Isso, do Guaipeca, uma canção que se chama Perto de Você. Então olha que coisa mais lírica. Essa canção é muito importante. Tem o Guaipeca, para mim, esse disco, esse meu Guaipeca, Cusco, Jaguara, né? Carte. Saguate. Como é que é? Carte. Carte. Como é que escreve? Essas palavras são do Quichua e não tinha escrita, né? Sim. Então, digamos, Carte. uma das formas, C-A-J-C-H-I. E esse J quase não aparece. Carte. Carte. Que lindo, Eles chamam cara. assim, Carte, Que é o lindo. Cusco, é o Guaipeca nosso. O Guaipeva, lembra do teu Guaipeva. conterrâneo Simões Sim, Lopes? claro. O Guaipeva arrolhadito, Isso. junto da guaiaca, junto aos pés, né? Ótimo. Então é uma identidade o Guaipeca, né? Então eu tô adotando como identidade. E isso eu me dei conta também nessa coisa da fronteira. Acho que eu já contei essa história, talvez não aqui, óbvio, mas assim a história, o resumo é o seguinte: eu tinha perdido a minha carteira de identidade há muito tempo. E eu estava recém começando a namorar a Maria, e era o primeiro aniversário dela, e eu sendo namorado, e eu não conhecia a família dela. E ela disse assim, eu vou comemorar em Buenos Aires, vai ser perto de um feriadão e tal. Aí o pai quis, não sei o quê, a família toda, cara, daqui a pouco era uma comitiva de 12 pessoas. Tu já viu o drama, né? E eu sem carteira. E eu não sabia que precisava de carteira. Eu não tinha passaporte, óbvio. Então eu fui barrado no aeroporto, cara, e ela embarcou chorando, tu entendeu? E aí eu estraguei o aniversário da mina. E aí o que aconteceu foi que... e daí eu pensei, desesperado, só disse assim, até despachei minha mala, assim, para dar uma esperança, leva aqui a minha bagagem junto. E aí eu fui direto para a rodoviária, tentei comprar, me dá um ônibus para Buenos Aires. Cadê a identidade? Não dá. Daí fui para outro guichê. Me dá um ônibus para a fronteira com a Argentina. Qual é a primeira cidade que tu tem aí? Aqui, daqui a 1 hora vai sair para São Borja. Me dá esse para São Borja. Entrou por fui ainda mais por cima. Não sabia nada, idiota. E daí fui para São Borja e queria me matar, né? Uma viagem... De Pelotas? Não, de Porto Alegre. Menos mal, né? Não, eu estava em Porto Alegre ainda nessa época. Mas o resumo é o seguinte, chego em Pelotas, daí eu me lembro assim, cara, chego em São Borja, vejo assim, cara, eu não conheço ninguém em São Borja. E já era, né, eu não sei, vou para Uruguaiana, lá eu sei que tem uns músicos que
que me conhecem, vou ver se me atravessam. Eu lembrei do Pirisca, por exemplo, eu me lembrei do Mimo, que tinha gente por lá e tal. Vamos ver se alguém me atravessa. Aí, cara, no que chegou em São Borja tinha um ônibus, eu peguei um outro ônibus, perguntei, passa por Uruguaiana? Passa. Então eu fui direto para Uruguaiana. A coisa mais absurda. Tá, cheguei em Uruguaiana, já era de noite, eu deixei uma maletinha no hotel e aí eu perguntei, tá, como é que é para ir para a Argentina? Tem que ter identidade? Tem que ter identidade. Moral da história, eu peguei um táxi e disse pro cara, velho, me leva só para ver a ponte. Eu quero só ver a ponte. Porque eu realmente estava cogitando nadar, assim, eu achei, eu vou nadar. E aí o cara num Del Rey, assim, chapelão bem gauchão, ele me olha, assim, me acha estranho e tal. Daí ele sério e tal, daí a solução do cara. Eu atravessei para a Argentina, eu dirigindo o táxi e ele de passageiro. Ele me disse, Tchê, tu tem a tua carteira de motorista? Eu, sim. E eu tenho a minha de identidade. O táxi é placa de Uruguaiana. Eles vão deixar a gente passar. Espetacular. Então tá, essa música é sobre isso, sobre o fato de que encontrar o amor é encontrar a identidade, né? Perto do meu pai sou colorado, perto da minha mãe eu creio em Deus, perto do meu pai sou bem criado, perto da minha mãe eu estudei, perto de você. Perto de você, perto de você, eu sou mais eu. Perto de você, perto de você, perto de você, eu sou mais eu. Perto do teu pai, eu sou de esquerda. Perto da tua mãe eu sou ateu. Perto do teu pai sou depravado. Perto da tua mãe eu desandei. Perto de você, perto de você, perto de você eu sou mais eu. Perto de você, perto de você, perto de você, eu sou mais eu. Não que eu nunca tenha desistido, não que eu nunca queira me matar, não que eu nunca tenha admitido. Que todos esses eus vão te buscar. 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 Perto de você, perto de você, perto de você eu sou mais eu. Perto de você, perto de você, perto de você eu sou mais eu. Espetacular, a música é linda, mas espetacular essa história. Sabe que eu já fiz algumas guaipecadas grandes dessas de cruzadas de fronteira, mas perto de você, eu acho que essa aí matou a pau. Não comparo, inclusive por todo o conteúdo que tem relacionado com todo esse mundo simbólico das tuas identidades, dos teus registros, né? Tão parecido isso com procurar a tua etnia numa lista na Inglaterra, fazendo um trabalho tão importante como tu estava fazendo, e afinal de contas, onde é que está aqui quem eu sou, né? Sensacional, realmente muito bonito. A gente
vai se encaminhando aqui para os nossos limites, as nossas fronteiras temporais aqui. Foi um tremendo de um papo. E a gente está nessa onda de carnaval hoje aqui. Tu tem aquela referência linda, né, daquela grande compositora, daquela grande musicista de Pelotas. Eu queria que tu rapidamente falasses alguma coisa dela para a gente encaminhar essa... Então, olha só, né? Eu vou para o doutorado, fazer doutorado na Inglaterra sobre processos criativos da música brasileira. Quem é que eu lembro? 3 grandes cancionistas eu estudei. O Ivan Lins, o Vitor Ramil e a Dona Conceição Teixeira, uma cancionista desconhecida até então como compositora, muito conhecida na cidade de Pelotas por ter criado mais de 100 filhos ao longo da sua vida, uma pessoa com uma religiosidade de matriz africana fortíssima, uma mãe de santo, né? Uma sábia, mas que não tinha gravado e tal. Então fez parte do... Eu vim com o meu grupo da Inglaterra que eu tocava, que tinha um cara do Zimbábue, Chartel do Tiro, que participa do disco, e já nos deixou. Tu falou para ser breve, né? Nick Sorensen, a turma da Inglaterra veio para cá para a gente poder gravar a Dona Conceição. E aí ela se rebatizou como Dona Conceição dos Mil Sambas. Procurem a Dona Conceição dos Mil Sambas. Que maravilha! Muito obrigado. Então Leandro eu vou fazer um samba dela. A Dona Conceição, ela compõe um tipo de samba que é muito parecido, realmente a gente estava comentando, esse astral do samba tradicional dos anos 30, né? Que também um percussionista de Pelotas, o Jucá de Leon, um grande músico, também me disse, olha, esses sambas que ela faz são muito próximos do que se chama em Pelotas dos sambas de arrastão. Só para mencionar Pelotas nesse mapa da negritude brasileira. Quando eu pesquisei isso, um artigo em inglês, publicado nos Estados Unidos, de um livro lá chamado Raízes Americanas, Matrizes Africanas, Matrizes Africanas, algo assim. E ele menciona assim, alguns portos importantes no Brasil, Santos, Recife, Pelotas está listado como um dos lugares que aos seus arredores se formavam comunidades quilombolas e tal. Então a gente tem uma ancestralidade muito potente nessa terra onde eu vivo hoje e nessa base do Rio Grande do Sul, que é essa metade sul de Pelotas, a sua matriz africana é fortíssima, né? Enfim, Dona Conceição. Genial, vamos ficar com um pouco dessa descoberta, por que não, e desse lindo trabalho do Leandro. E nós, vocês sabem, né? A gente se está vendo, nós nos estamos vendo. Obrigado, Leandro. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Que lindo. Dona Conceição, Azuar, o nome dessa música, Azuar, que vem de zoeira, que é uma palavra de etimologia africana no português brasileiro, de matriz banto, né? Essa noite eu vou azuar, o tempo vai mudar e eu vou dar de louca. Vou beber todas pra esquecer do tempo que eu passei quando dormia de touca. Fez de mim que nem gato e sapato, me deixou com um trapo que ninguém dá valor. Diz a todos que ainda me ama, na real desconheço que isso seja amor. Eu vou, essa noite eu vou azuar, o tempo vai mudar e eu vou dar de louca. Vou beber todas pra esquecer do tempo que eu passei quando dormia de touca. Fez de mim quem nem gato e sapato, me deixou com um trapo que ninguém dá valor. Diz a todos que ainda me ama, na real desconheço que isso seja amor.